Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar. Eu sou a Larissa Gignon e hoje vamos falar de o assunto preferido aqui, né? Empreendedorismo feminino e com o tema Mulheres na Liderança. Mas antes de contar quem são as convidadas maravilhosas, eu vou convidar você a clicar aí em seguir. Também vou pedir para você compartilhar com sua mãe, com sua avó, com sua tia, com os argentinos que estão aí precisando, ver que o Brasil está ganhando, com todo mundo. E principalmente, você que é mulher empreendedora, compartilha para ajudar as outras empreendedoras que aqui estão. Hoje eu vou receber duas pessoas maravilhosas, mas são empresárias fodásticas, que já estão aí nessa vida empreendedora há algum tempo, e vamos sugar delas tudo que a gente puder. Estou aqui ao lado de Silene. Seja bem-vinda, Silene. Olá, boa tarde, muito obrigada, Larissa, é um prazer enorme. Maravilhosa, CEO da Desembala, e também estamos aqui com a Vivian, CEO da Farmácia Sempre Viva. E aí, Vivian? É um prazer estar aqui, uma delícia, sempre estar com vocês. Já pude estar com as duas antes, já fizemos lives juntas, já fizemos podcast juntas, já. Né? Temos negócio. Já fizemos live também. Já fizemos tudo. Temos. E Vivian também já fez mentoria, tá no Mastermind, também sou cliente aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas como a nossa audiência não é obrigada a saber de tudo, afinal, quem é você, Silene? Eu sou Itajubense perdida, né, que não consegui chegar no rádio. Mas eu sou daqui de Itajubá, nasci, cresci, formei aqui. E depois de formada, fui embora. Na verdade, eu formei em engenharia aqui na Unifei, pura e simplesmente porque eu, com 1,60, não consegui ser atleta de vôlei, era o meu sonho. Mas realmente, na minha época, nem Libra existia. E aí, formei em engenharia de produção, fui para o mundo corporativo, fiquei 13 anos fora de Itajubá. Voltei aqui para trabalhar na Haniel, fiquei mais 5 anos. E aí, realmente, me fiz essa transição para o mundo do empreendedorismo. Foi picada pelo bichinho do empreendedorismo. Pelo bichinho, assim, foram anos e anos, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Muitos anos aí, né? E aí tenho 20 anos de formada. Demorou um tempinho, mas tudo no seu tempo. Foi ótimo, na verdade. Foi importante que também aprendeu muito sobre o processo nesse tempo todo. Exatamente, muito. A gente pode conversar bastante. Vivian, e você? Conta aí. Quem é Vivian? Eu sou farmacêutica, né? Sou da Farmácia Sempre Viva. Tenho uma farmácia de manipulação e homeopatia. Eu fiz o caminho inverso. Minha família, por parte de pai, é aqui de Itajubá. Meu pai, muito novo, foi morar em outras cidades, foi trabalhando e foi mudando de estado. O último que ele foi para o Nordeste, né? E tanto é que eu nasci em Recife. Logo em seguida a gente mudou para João Pessoa. E é onde meu pai se fixou realmente, aposentou lá, tudo. Hoje ele já faleceu. Mas fui para lá, tinha 5 anos, 8 anos, nessa faixa etária. E aí fiz faculdade lá, estudei um pouco lá, trabalhei um pouco lá, como farmacêutica, depois formada. Um belo dia eu vim de férias para cá e resolvi ficar. Então foi mais ou menos assim. Eu cheguei aqui numa quarta-feira e, no sábado eu encontrei o meu marido, o Pedro. Olha, sério? E o bichinho picou. Ele é administrador. E o bichinho de Itajubá, quando pica, você não vai embora mais, não. Não vai mais embora. Né? E aí, meu marido, o Pedro, ele é administrador. Ele é formado aqui na Unifei. E já tinha empresa. Então, ele que vem, na verdade, de um histórico de empresa na família. Então, o meu sogro tem fábrica, o Pedro teve uma empresa incubada aqui, e aí surgiu a oportunidade da farmácia. A farmácia estava à venda. E eu estava meio que nessa transição. Eu tinha voltado para cá, estava procurando emprego como farmacêutica, estava trabalhando em outra área e não como farmacêutica. E aí surgiu a farmácia. Olha, isso foi quando? Isso foi há 12 anos atrás. Que genial. 12 anos atrás. E aí a farmácia tem 17. E aí a gente juntou as moedas ali, viu que era possível, compramos a farmácia e mudamos a história. Muito legal como que aparece, né, a oportunidade de empreender. E às vezes histórias extraordinárias, mas de vez em quando vem devagarzinho, mas vem. Como que surgiu a Desembala?
Então, foi bem por um acaso. E não, e assim, até também. explique pro audiência o que é a Desembala, que pra quem né? ainda não conhece. Exato. A Desembala é uma linha, acho que vou dar um spoiler antes, só um spoilerzinho. É uma linha de produtos de limpeza em refil. E aí eu vou contar um pouquinho da história para explicar o porquê do refil, né? Eu, na verdade, sou engenheira de produção, então trabalhei muito no mundo corporativo com processos, mas ao longo da minha carreira eu sempre estudei muito economia circular. Antigamente a gente falava muito de resíduos, do lixo, só a pontinha da cadeia, né? Com o advento de economia circular, para mim, eu que sou apaixonada, assim, nossa, explicava muita coisa e trazia uma metodologia para realmente... a gente que participou de Eco 92, aqui lá atrás, que era uma bandeira verde e tudo mais, com o desenvolvimento de economia circular, eu enxergava a cadeia como um todo, assim, desde a matéria-prima que você utilizava nos produtos, o modelo de negócio, design de produtos e toda essa transformação. E para mim, eu era da indústria, então adorava muito a teoria, mas falei, tá, como a gente, como indústria, como empresa, a gente consegue trazer soluções e realmente em toda essa tecnologia e inovação que a gente trabalha, que eu trabalhava, realmente mudar o formato dos produtos para a gente trazer o impacto ambiental, mas como uma cereja do bolo, realmente. Porque na minha rotina eu sempre viajei muito, morei em vários lugares e eu até tentava. Meu marido, numa época lá, quando a gente morava no Rio, ele falava que eu tinha a cozinha no banheiro. Então, tentava fazer meus cosméticos, tentava fazer produtos, mas durava 1 mês, 2 meses. Aí você viajava, voltava e volta ao ritmo normal, né? Então, como a gente conseguir, na rotina de hoje, com a nossa correria de hoje, trazer soluções que realmente cabem na rotina, que tragam a praticidade que a gente quer, mas que não tragam um impacto de poluição de meio ambiente que a gente enxerga. E aí tem um universo, né? Eu comecei a estudar realmente soluções na prática em 2015, 14 para 15, quando eu fiz minha pós-graduação lá no Rio. Ainda o Rio é bacana porque você está tão próximo da natureza. E pegava os 2 mineiros, eu e meu marido, né? A gente estava, obviamente, todo sábado e domingo no mar e tudo. E aí você começa a ver aquilo tudo e ver a poluição, então, com certeza, deu uma mexida, né? Obviamente que tem vários fatores que influenciaram, mas eu comecei a estudar lá, eu estudei a viabilidade de abrir uma usina de reciclagem de material da construção civil, a Quinta de Barro, já com aquele bichinho picando de, nossa, seria legal um dia voltar para casa, né? E fiz todo o estudo, estudei outros modelos de negócio. Calhou que eu consegui voltar para Itajubá ainda no mundo corporativo, continuei estudando. E em 2018 eu saí de licença maternidade pela primeira vez com a Manuzinha. E foi, acho que eu estava no primeiro mês de licença, olhando a despensa de casa, coisa que eu não parava muito para fazer. E eu fiquei, gente, qual é a lógica desses 70 frascos plásticos de produto de limpeza que eu vou jogar fora daqui a pouquinho? Para que eu preciso disso tudo? E aí que eu fui estudar, realmente. Eu não era minha indústria. E aí eu comecei a estudar a linha de produto de limpeza. E aí que eu fui descobrir que mais de 90% do que tem ali dentro é água. E da matéria-prima utilizada nos produtos, que os produtos clandestinos, né, caseiros, extremamente agressivos, é um grande problema no Brasil. Enfim, aí realmente não tinha muita coisa para fazer na licença maternidade, né? Quase não tenho o que fazer, você já quase não está ocupada. Eu resolvi abrir uma empresa para realmente estudar uma solução. Tô aqui de boa, é tranquilo, um puerpério tranquilo, vou abrir uma empresa. Meia-noite, depois só às 3 da manhã, nesse tempo dava para ir para o Excel. Mas foi mais ou menos assim, realmente, que aconteceu. E aí aquele instinto de que você começa a fazer, e quanto mais você mexe, mais você quer trazer a solução. E assim, a Desembala começou até num modelo totalmente diferente, que eu acho que se eu entrar aqui no detalhe, a gente vai ficar muito tempo, até realmente chegar nesse modelo de refil, onde até então a nossa experiência com refil, ela era bastante trágica até, de pegar um pote de plástico, você tem que ficar espremendo, aí pai, derrama e suja, sempre sobra produto dentro, você quer tirar aquela última gota, não consegue. Então, a gente fala, como que a gente consegue tirar esses... Porque senão eu vou criar plástico para você colocar dentro do plástico que você já tinha. Falar, tá bom, é um pouquinho mais fino. Realmente, quando você coloca em toda a cadeia, não deixa de ser menos plástico. Mas a gente ainda queria mais, assim, tá? Para que eu preciso carregar 95% de água? Então, um frasco de meio litro, 450 ml ali, no mínimo, é água para casa, sendo que água, graças a Deus, a gente tem em casa, se eu preciso de um concentradinho. Então, foi realmente desenhar como entregar esse concentrado sem uma embalagem descartável, onde a embalagem faz parte do produto. Então, o refil, do jeito que ele vem, você joga no frasco com água e preenche na própria torneira. A hora que acabar, o mesmo frasquinho, você vem e põe outro refil. E aí, realmente, a única coisa que mas é uma ideia de negócio sensacional, né, Sim. Vivian? Apaixonante. Eu sou Né? apaixonadíssima nesse projeto, nessa ideia de negócio e, lógico, né, na empresa toda. Mas quero perguntar aqui para a Vivian também. Quando você falou, porque, ó, uma coisa, você estava procurando CLT, você já tinha empreendido? Não, nunca.
E do nada você pegou uma empresa que já funcionava, Sim. já tinha toda uma história e Que os provavelmente números não tava estavam no seu tão bem, auge, porque sim. senão a pessoa não estava vendendo, Exatamente. né? Não que a gente não venda, mas a maioria das pessoas quando tá vendendo, geralmente é porque tá enfrentando alguma dificuldade. Sim. E aí, como foi cair de paraquedas? Porque assim como a Silene, você também caiu de paraquedas Sim. aí. E aí? A gente foi, né? Como eu falei, foi uma amiga que comentou que a farmácia estava à venda. E eu em busca de voltar para a área farmacêutica, né? Para voltar a trabalhar como, no caso, CLT, né? A gente foi lá fazer a primeira reunião. Na primeira reunião, eu já sabia que a farmácia ia ser minha. Então, foi bem assim mesmo. E aí, o Pedro validou isso, né? E aí, foi mais a análise mais dele mesmo, né? Porque aí, justamente, não ia tão bem, né? E aí, ele, como administrador, avaliar aquilo. Mas ele sempre acreditou muito, né? Assim, em mim também. Ele até brinca, Mas ele fala que eu fui... é muito importante você trazer essa fala de que alguém... Porque tem muita gente que vai comprar um negócio pronto, porque acha que é mais fácil, que já tá rolando, Sim. e pega e não sabe o tanto de pepino que vem, né? Sim, né? Então, a gente viu realmente um potencial de coisas que a gente poderia fazer, que poderia melhorar, né? E aí, ele brinca que eu fui o investimento mais caro da vida dele. Né? A gente namorava na época, né? Eu só tive segurança de arriscar, né? Ter uma empresa, enfrentar isso, porque tinha ele do meu lado, né? Era uma pessoa que já vinha com histórico de empresa, então já sabia mais o mínimo necessário, tipo isso. E eu viria com a parte farmacêutica mesmo, mas assim, eu nunca tinha trabalhado na área como manipulação, né? Então também foi um desafio, não deixou de ser um desafio. E a gente foi, e deu muito certo, né? Mas vocês duas hoje são menos especialistas e mais gestoras? Ou você consegue ficar mais na parte... Porque, querendo ou não, agora vocês crescendo, a gente é obrigado a olhar para o negócio como um todo, né? Para gestão mesmo, ser o CEO mesmo do negócio. Isso é algo que você queria no começo ou você não esperou que ia demandar tanta energia? Olha, acho que a gente nunca espera que demanda tanta energia como manda, mas essa parte de estruturar a empresa para que realmente você consiga gerenciar a empresa era a preocupação desde o dia 1, mas obviamente você começa com uma pessoa, né? Comigo até. Depois você começa com uma, depois com duas. E a construção do time para que você realmente consiga chegar nesse ponto de gerenciar, eu acho que é um dos fatores cruciais de qualquer empresa, né? Então, assim, dá um trabalho e é algo que a gente tem que enxergar muito, que a gente tem mania de ou microgerenciar ou querer resolver tudo para resolver mais rápido e é mais fácil eu fazer do que eu ensinar e tudo isso é um ponto que a gente tem que ter muita cautela quando a gente está cuidando de uma empresa, porque se você resolve para os outros, eles nunca vão aprender, né? Sim. E, obviamente, quando a gente está falando de startup, até empresas menores, porque quando você está no mundo corporativo, tem um exército com você. Então, você vai ter alguém só para fazer treinamento. Estragou a impressora, alguém vem... Exatamente. Preciso contratar RH... E tudo tem um exército. Agora, em startup, não. A gente está passando por uma transição enorme por investimento. Então, assim, quando você está fazendo toda a gestão de investimento, a operação está acontecendo, porque você tem que continuar vendendo tudo isso. Então, assim, o tempo que eu dedicava até de treinamento, deixando até minhas desculpas ao vivo aqui para o time, ultimamente está sendo meio furacão até a gente conseguir se reestruturar de novo, colocar mais pessoas e esse ciclo continuar, porque é algo muito importante continuamente. Senão, a gente fica sempre lá apagando fogo, né? Você também, Vivian? Desse jeito? Porque você falou, sou farmacêutica, vou trabalhar de CLT de farmacêutica. Em tese, eu amo isso. Sim. Aí, de repente, você cai empresária. E aí, o empresário, às vezes, não tem tempo de ser o farmacêutico. E aí, isso é uma dor também. Porque tem gente que fala, mas eu acho que esse é o maior drama que eu enfrento quando eu tenho mentorado. Mas eu quero ser o que eu quero ser, entendeu? Eu só quero viver do que eu quero, entendeu? Não existe mas, ao mesmo isso, tempo, se você quer ser dono da sua hora, do seu negócio, não tem como delegar o olhar para o negócio, né? Sim. E aí, como que você divide, como que você equilibra? No começo, eu fazia tudo. No começo, eu fazia tudo. Era eu... e mais 2 funcionários e meio. E meio. Porque tinha uma funcionária que trabalhava meio período. Meio período. Tinha uma funcionária que trabalhava meio período. Era um funcionário no laboratório e uma que ficava meio período. Uma que ficava na recepção, no atendimento, e eu, né? E aí eu me dividia.
né? Eu tinha que ir atrás de novos prescritores, eu tinha que ir na rádio atrás de novos clientes. Eu tava nas Mas você reuniões. já tinha, então, essa visão de crescimento. Sim. Porque como que você caiu na rádio já na primeira semana, assim? Eu tinha que fazer diferente, né? Pra mudar a história da farmácia. Porque, assim, ela... Mas nenhum farmacêutico fala assim, vou na rádio nessa semana que vem. Exatamente. Eu acho que você inovou. Não, ninguém fala. Mas aí foi justamente, foi realmente eu e o Pedro pensando, o que a gente vai fazer de diferente, né? E eu acho que muito mais ele, se a gente tem pensar. 12 anos, né? É. A gente tá falando de 12 anos. Porque às vezes a pessoa fala assim, hoje tem, mas 12 Não. anos atrás, eu não lembro de assistir um programa de uma farmacêutica. Farmacêutica. Tipo, eu comprei uma farmácia essa semana e aí eu vou começar a fazer rádio. Né? Eu acho que você inovou. Sim, e eu acho que aí as ideias eu acho que foram até muito mais do Pedro que minha, porque ele não tava ali no meio do furacão, né? E eu que tava ali na farmácia. Então eu que tinha que cobrir o horário de almoço da funcionária da recepção, eu que tinha que correr pro laboratório se tinha vendido mais, então coisas desse tipo. E além do que, eu tava aprendendo tudo, né? Porque eu não sabia de nada. Então a parte administrativa, então muita coisa eu tive que aprender do financeiro. Então fluxo de caixa, os pagamentos, dividir as coisas ao longo do mês, cortar gastos, as cotações, então tudo isso. Então, assim, foram coisas que eu fui aprendendo, que eu brinco na dor, né? A gente vai aprendendo na dor para poder entender, para poder estar hoje por cima, né? Mas, assim, fazia todos os processos. Hoje eu tenho 26 funcionários. Olha que bacana. Né? E assim, aí hoje realmente é muito mais segmentado, né? Então, assim, hoje tem processos que eu não sei realmente onde que vai. Então, por exemplo, assim, tem o setor de logística. Vou dar um exemplo, a logística hoje. Então, tem emissão de notas que integra com o programa que a gente utiliza na farmácia, as emissão das notas, as etiquetas, aí vai os números de rastreio para os clientes. Então, assim, é uma coisa que, tipo assim, sabe? Eu não vou fazer do jeito que é toda sistemática, né? Exato. Então, vai ser mais difícil? Vai, né? Mas, assim, aí tem que ir, à medida que você for crescendo, você tem que ir passando por esses processos de aperfeiçoamento, otimização, de melhorias, né? Mas você tem que aprender justamente a deixar... E fazendo, né? A e empreendedora fazendo. que tá escutando, ela pensar que a gente, mesmo que saiba muito, que tem estudado administração... Porque tem muita mentorada minha que fez administração. Sim. É diferente quando você vai abrir o negócio. E eu falo que você tem que viver o processo. Não tem como. É uma gestação ali. Não tem jeito de acelerar. Você vai aprendendo, fazendo, vivendo. É lógico Sim. que a gente consegue encurtar, acelerar algumas questões, né? Por conta de você adquirir conhecimento e estudar. Mas algumas vivências tem que ter, né? Tem que ter. Sim. E, Silene, quando você começou, você saiu ali, a decisão de falar assim, ó, toma aqui minha carteira, pode dar baixa, para ir para um negócio que não é... Estabilidade não existe, mas assim, não tem aquela garantia mínima ali, pelo menos no próximo 6 meses. E aí, como veio alguma sensação, porque tem muita gente aqui que tá nesse sonho de empreender, né? E tá nessa transição de, meu Deus, será que eu vou, será que eu não vou? É uma loucura. E aí, é uma loucura? Olha, eu não vou ser romântica pra Não ninguém. seja romântica. E vou te falar, assim, no dia, exatamente no dia, e foi por qual eu tava no meio da pandemia, quando eu fiz a transição, né? E eu proativamente até liguei e falei, olha, eu preciso conversar, porque eu sabia que até a minha decisão, obviamente, ia impactar todo o reajuste na empresa, né? De reposição e tudo mais. E a hora que eu desliguei o telefone, eu entrei em casa, a gente tava no estúdio ali, entrei em casa, meu marido, obviamente, estava ali esperando. Era uma sexta-feira com um copo de cerveja. Falei, bebe, vamos, e olha pra frente. Tipo, desliga, aperta o botão no cérebro e desliga de pensar, nossa, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Porque foi. Então, assim, obviamente, antes disso, eu pensei várias vezes. Mas chega uma hora que você toma uma decisão e se você é isso que você quer vivenciar, obviamente, na minha vida, juntando todos os fatores lá do pessoal, profissional e tudo, foi um bom momento. Aquilo ali foi pensado e uma vez que vai, eu gostei muito da minha jornada corporativa, então não chegou naquele ponto, nossa, eu não aguento mais, eu quero mudar. Então, assim, hoje eu posso deitar no travesseiro, nossa, meu Deus, como seria? E toda vez que eu me pego pensando nisso, eu paro e, beleza, esquece. Porque, como tudo na vida, né? Qualquer decisão Foi que uma a gente visão, toma... uma vivência também que você gostaria de ter tido, né? Exatamente. Eu falo isso, eu tenho uma querida pessoa que ela saiu de um lugar que ela ganhava muito bem e tal, sei lá, tava 20 mil reais, vamos dizer assim. E aí ela foi empreender. E a gente sabe que no empreendedorismo não tem muito a garantia de todo mês vai ser isso. Lógico, às vezes, dependendo da situação que você tá, você vai melhorando. Mas ela tem essa dor de, e se eu tivesse ficado?
Mas eu sempre falo exatamente isso. Mas se você tivesse ficado, você não ia ter essa vivência na sua vida. E Verdade. eu acho que a vida também é sobre experimentação, né? Total. E o caminho de volta a gente sabe fazer. Sim. Isso era sempre o ponto. E pra tudo, todas as decisões. Ai, mudei de cidade. Tá ruim, muda. O que você não pode é ficar reclamando, né? Esse já é um outro ponto, mas você vai Tem que experimentar, desapegar você vai dessa viver, dor de, eu exatamente. devia ter ficado, agora não tem mais. Como se nunca mais fosse ter uma oportunidade de você trabalhar, né? Sim. E a pessoa tem que se conhecer. E às vezes a gente só se conhece, é o que você falou, igual de competência de trabalho fazendo. Então, às vezes, muita gente tem sonho de empreender, empreende, fala, nossa, não nasci pra isso. E volta e CLT é legal e tá tudo certo, né? Não existe Total. certo e errado. Isso aconteceu com meu marido. Ele odiou. Falou, nossa, que horrível isso que você faz. Ele passou 6 meses assim, com ódio de tudo. É. Falou, nossa, que raiva, não gosto de nada, não gostei de nada disso, não quero saber disso. Aí ele voltou pra vidinha dele, mas assim, se estressou, só não gostou. Então, assim, é legal, mas ele só sabe disso porque ele Exato. viveu. Sim. Senão ele não quis saber, né? Aham. Ele ia continuar com a mesma de, eu nunca fui nada além disso. Ele ia ficar sempre com essa mesma conversa, né? Uhum. Sim. E ela não quis saber mesmo essa resposta, né? E Vivian, o que foi a maior dificuldade que você já enfrentou como CEO da farmácia? Ai, E foram conta muitas. seus números aí hoje, como que tá o alcance da farmácia? Porque você hoje vende para o Brasil todo. Vendo pro Brasil todo. Você vende mais para fora de Itajubá. Do que pra Itajubá. Olha, não sabia. Então, assim, eu não sei a que ponto que eu atinjo o mercado de Itajubá. Porque sempre foi muito mais pra fora. Desde o começo, sempre foi mais pelo e-commerce do que pra Itajubá. Que bacana. É. Olha, novidade. Vizinha. Literalmente vizinha. Literalmente. E então, assim, eu sei que a gente aumenta muito, a gente cresce também, claro, dentro de Itajubá, né? Porque não tem como. Termina que as pessoas vão conhecendo mesmo, vão vendo mais as especialidades da farmácia mesmo, né? Que a gente aumentou ao longo desses anos. Então, antes tinha as fórmulas manipuladas e tinham as homeopatias. Então, hoje a gente já tem fórmulas mais especializadas, né? Então, a gente tem coisas mais diferenciais. Eu fiz a pós-graduação em nutrologia, com o Dr. Laí Ribeiro, e tem alguns prescritores, né, que fazem a pós dele, que indicam a farmácia também. Então, assim, aí também é um diferencial, por conta que São alguns investimentos que viram o jogo, não é? Isso. Porque tem gente que às vezes fala assim, não vou fazer essa mentoria X, mas lá dentro ela conhece alguém e acontece isso, eu falo, movimento gera movimento. Gera. O empreendedor tem que sair do lugar. Tem. E aí eu fiz a pós. A princípio foi por conta dos meus clientes mesmo, que ligavam para a farmácia e, vamos dizer, quando eu ia na rádio, eu sempre falava de produtos mais naturais, tratamentos alternativos, para melhora mesmo do organismo, cura de algumas doenças, controles. E aí as pessoas chegavam e ligavam assim, então, eu vi um vídeo da entrevista seu falando, por exemplo, sobre o magnésio. E também eu vi um vídeo do Dr. Laí Ribeiro falando sobre magnésio. Você viu esse vídeo que ele fala sobre magnésio? Aí eu... Então. Né? Fizemos Não, aí eu junto. notava lá, Dr. Laí Ribeiro. E eu comecei a prestar atenção que era com uma frequência grande. Eu vi uma entrevista sua falando sobre o tríbulos terrestres. Você viu a entrevista do Dr. Laí Ribeiro também, o vídeo falando sobre o tríbulos terrestres? Eu digo, gente, esse Dr. Laí Ribeiro vindo. Mas esse é um insight poderoso que os empreendedores, eu acho, podem ter, que é exatamente ouvir o que tá chegando muito pra você. Sim. Porque às vezes as pessoas estão tão focadas em fazer o que ela já decidiu que é o legal e que é o que ela planejou pro negócio, que elas não escutam. Sim. E muitas não dão esse salto por investimento. Eu não vou fazer essa... Eu já sei isso que ele tá falando. Eu não vou gastar. Eu vejo que muita gente enxerga, e eu falo, isso é vibrar na escassez. Sim. Porque não é gastar, é investir. Sim. Porque eu acho que você virou o jogo quando você fez essa pós. Sim, virei. Aí foi mais uma virada também. Porque já tinham ocorrido outras, mas essa foi uma também. E aí eu fui, na época eu tava, acho que quase com um burnout. Tava muito estressada, cansada, tava com hipotiroidismo, tava com nódulo tiroidiano, gritando assim. E eu tava doente mesmo, pelo estresse, pela correria da farmácia mesmo. Então foi uma virada de chave pra mim, empurrada pelos meus clientes, que das vendas online, que ligavam na farmácia querendo falar comigo, que viram uma entrevista e foram me indicando ele. E aí eu consegui fazer após, né? E aí no começo, justamente o que você falou, foi mais de um ano
indo para São Paulo, finais de semana, um investimento alto. Na época, quando começou, eu digo assim, meu Deus do céu, não vou dar conta de pagar isso aqui, sabe? E aí, não, vai dar certo, vai ser, sabe, vou ter conhecimento, vou ter outros contatos, vou conseguir me ausentar, tipo, os dias que eu tiver que estar lá em São Paulo, tudo. E aí, realmente, foi uma crescente, porque aí, além do aprendizado, além do conhecimento, tudo, e aí foi tudo sendo aplicado na farmácia. Então, assim, muitas formulações hoje, a parte hormonal, a parte de investimento de equipamentos, a maneira de fazer, a visão mesmo de criar fórmulas para tratamentos, né? Então, a gente tem a próstata aumentada, tratamento natural, tem para sono, para perda de peso, detox, vermes, parasitas. Então, é um leque muito grande, é um mundo mesmo. Então, é uma constante estudo, desenvolvimento, tudo, né? E se não tem essa virada, não tem essa cabeça mesmo, e aí a gente vai ficando cada vez mais especialista. Então, aí o que acontece? Muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, acontece de São Lourenço, vou dar um exemplo aqui de uma cidade aqui perto. Tem médicos de São Lourenço que fizeram a pós-graduação do LAIR em outros momentos, que não foi na mesma turma que eu, mas aí eles não têm farmácia em São Lourenço de uma farmacêutica que tenha feito a pós, porque dá diferença, né? Das escolhas dos ativos, como eu falei, a maneira de fazer tudo. A maneira de aplicar. E aí, ele não tem lá. E aí termina o quê? Que termina caindo aqui na farmácia. Então, por isso que aí eu falo as vendas online. Então, a gente pega a região, entendeu? Então, ó, e hoje eu tenho uma quantidade muito grande de ativos fitoterápicos, de tinturas, os hormônios mesmo, tudo. Sempre olhando para inovação. E aí eu consigo, por eu ter já esses prescritores que seguem essa linha mais da medicina preventiva, então a gente tem uma diversidade muito grande. E aí, às vezes, quando cai até aqui dentro de Itajubá mesmo, em outra farmácia, aí a farmácia mesmo fala, não, olha, isso aqui eu não tenho. Se você encontrar, vai ser só na Sempre Viva. Olha que né? legal. Porque aí o pessoal sabe quem eu sou. E falando nisso, em virada de chave, a Silene foi pro Shark Tank. Ai, Deus, Nada mais, nada menos, né? Eu quero saber como que foi como que você chegou, né, a essa ideia, foi escolhida dentre tantas empresas, né, no Brasil, e como foi estar lá, né, também, né, porque dá um nervoso. Fazer pitch não é pra todo mundo. Eu nem imaginava, cara, é muito doido, né? A gente tava comentando de relacionamento, de pessoas, aí você comentou até que o Pedro olhar de fora. É muito bom a gente ter gente de Networking fora. tudo. Porque empreender pode virar muito solitário, então você manter uma rede, assim, e aquilo, as pessoas que estão de fora, é mais fácil dar pitaco, mas é bom, porque é um pitaco que entra no momento certo ali, você tá ali vira o jogo no furacão, né? E esse ano, assim, falando em pessoas, a gente ia abrir para investimentos. Eu nunca imaginei para televisão, nunca foi meu sonho. Continua não sendo muito, não tenho essa vontade. E chegou um e-mail do Shark Tank, chegou para o e-mail do marketing, que era a Nátia. Então, a Natália Pulga, se ela ouvir isso, ela é a grande responsável por a gente ter participado do programa, porque ela chegou, ela saiu pulando lá, sim, olha o que chegou. Eu falei, como assim? Que programa do Shark Tank? Eu falei, nem fazendo nada. Tipo, não vou, você tá doido? Não vou, imagina. Não vou no programa. Aí, beleza, você vai embora pra casa, você põe a cabeça no travesseiro, você fala, deixa eu dar uma lida com calma aqui nesse e-mail. E aí você lê, você fala, cara, e você assiste mais, você fala, nossa, é genial, eu não preciso pagar nada pra participar do processo. Aí é um processo seletivo, né? Você se inscreve, qualquer empresa pode se inscrever e tem as que eles selecionam por acreditar que tem um fit ali com a edição do ano. Sim. E aí a gente participou, passa por todas as etapas ali, desde da empresa, muito da pessoa, né? O que eles mais olham realmente são os empreendedores, claro que a ideia tem que ter um fit. Sim. E aí foi o dia da gravação lá em São Paulo, assim, totalmente inesperado, assim, é aquela experiência que você tem na vida que eu nunca imaginei, nunca. E é muito disso também, você se dá a oportunidade de passar por uma experiência que muda totalmente a vida, o jogo, o resultado dos negócios, porque entram muitas outras coisas no jogo. E porque você estava num investimento ali e foi surgindo outra oportunidade. De onde que veio, assim, o e-mail que você falou? Na verdade, eles têm um time de hunters, assim, de empresas, né? Então, eles ficam olhando os perfis, olhou, desembala no perfil no Instagram, falou, nossa, olha que legal essa ideia, tem tudo a ver, tem um perfil do Shark Tank. E é engraçado que a gente tem vários clientes, principalmente de fora, lá no Nordeste, tinha um monte que mandava mensagem, vocês têm que ir pro Shark Tank, vocês têm que ir pro Shark Tank. E a gente, não, um dia a gente vai. Nunca me inscrevi, mas quem sabe? Mas somos convidados. E realmente, e aí você chegou lá e você tinha que ter todos os números. E o empreendedor, às vezes, ele
não gosta de olhar para os números ou não tem tempo de olhar, Uhum. mas quando você vai fazer um pitch para investimento, você tem que saber tudo, né? É o que eles Exato. querem saber, detalhes. E principalmente você dominar. E eu acho que o que eles mais olham é se você é full time ali no negócio. Exato. Porque também faz toda a diferença no resultado que você tem. Exatamente. Porque tem muita gente que tá no paralelo, que tem medo de empreender, e fica assim, eu faço um pouquinho aqui e tô no meu trabalho CLT. E às vezes acha ruim que não consegue fazer um negócio, dá tanto dinheiro pra ele sair do CLT. Mas faz muita diferença quando você é full. Muito, total. Se você tivesse na Honeywell e na Desembala, não ia ser igual. Não, nem teria, eu acho, Desembala. Porque eu comecei nos dois e até realmente esse dia da cerveja foi... Ou você dedica e faz o negócio virar, ou não dá pra ficar brincando ali de gastar E você dinheiro, planejou o porque, seu pitch? Como que foi? Então, planejei bastante. Você é planejadora analista no DISC? Você já fez DISC? Eu já fiz o disco e o meu perfil mudou tanto ao longo dos anos, tanto que é assustador. Eu mudei pro Tá mais I, executora. eu mudei pro I de influência e eu era, assim, verde e azul lá, conformidade e estabilidade gritante há 10 anos atrás. Mudou muito. Não, mudou porque você tá sendo obrigada, né? É, Tá então, sendo obrigada a ser mais executora. Exatamente. Mas essa reação inicial do não vou participar é a cara do planejador analista. Pois é, então eu falei, nossa, televisão, você tá doida, não. Mas, assim, aí a vantagem de ter quase 20 anos de mundo corporativo ali, porque analisar números, resultado, tudo isso pra mim já era muito natural. Então, na verdade, eu até gostaria que eu gastasse menos tempo nisso e mais no comercial da empresa. Sim. Então, essa parte de números foi tranquila. Assim, então, a O que foi de conversa, ir pra falar? Deu um nervoso, aquele tanto de câmera, o povo te julgando? Então, Ou você já sabia o vantagem- resultado? Eles não me conheciam, eu não conhecia, eles não sabem qual é a empresa, realmente não sabem. A grande vantagem lá na hora que ajudou a acalmar é porque você passa muito tempo lá dentro. Então, até você chegar na frente dos tubarões ali, você chega de manhãzinha e tem sessão de explicação, maquiagem, aquela coisa toda. Porque a hora que você coloca o pé ali, vem aquela musiquinha, tan, 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 aí você fala, nossa senhora, o estômago até deu pirueta ali. Você fala, nossa. Mas aí você fica lá, aí você fica e você conversa com várias, porque a gravação é uma empresa atrás da outra, né? E aí você fica conversando, dá aquela acalmada e na hora... daí E foi, aí foi a muito Shark te legal. escolheu. A Shark, a Carol me escolheu. Foi bem legal. Eu já assisti, assim, já assisti algumas palestras dela no IBC. Ela é muito legal mesmo. E ela é Ela é genial. executora master. Ela é ligada no 440. É mesmo. Super ativa, super agilizada. E o mais legal é que, de novo, pessoas e ecossistema, a gente entrou numa aceleradora. Então, ela já investiu em mais de 40 empresas. Uhum. Então, todas conectadas. Todo sábado a gente reúne. Então, tem reunião todo sábado de manhã. A gente está no grupo. Então, o que a gente aprende e acelera com as outras empresas, até independente da participação dela e dos líderes dela, já é muito E as rico, conexões, né? Total, assim, é muito legal mesmo. E realmente são empreendedores que, como nós, assim, a gente tá todo mundo, cada um com a sua empresa, cada um na sua etapa de empresa, mas com muitas dores parecidas. Então, Sim. aprender com o erro dos outros é sempre mais legal, né? Convenhamos. Então, quando a gente Verdade. consegue acelerar isso e consegue também evitar que as pessoas cometam o erro que você cometeu, E falando em muito bom. dor, qual é a maior dor hoje da Sempre Viva? Ou qual é a maior dor de quem é empreendedor hoje? Contratar funcionário. nossa. É a maior dor. Mão de obra. Mão de obra. Mão de obra. Eu acho que é o mais concordo. difícil. Eu concordo. Eu tenho conversado, a gente está fazendo um processo seletivo remoto, uma vaga em São Paulo. Num dia, eu marquei a entrevista, a menina respondeu, não, ótimo, obrigada, vou participar e tal. Cri. No outro dia que já tinha participado, foi para a segunda etapa, cri. Já não vai. Eu trocando mensagem com uma das outras empresas, falei, gente, só comigo? O que está acontecendo? Ela falou assim, não, tu também 9 cri-cris de entrevista. Eu falei, cara, como está muito difícil contratar. Muito Eu difícil concordo contratar. também. Também passo pela mesma questão. É a maior dor. É um desafio, porque contrate devagar e demita depressa, mas assim, até achar esse devagar, tá tão devagar que você tá começando a exatamente. falar assim, meu Deus do céu. E aí, pra você, às vezes a gente cai na cilada, né? De, não, vou apagar um incêndio aqui. Só que isso é caro pro negócio. Sim. Nossa, é caríssimo. E como que você tem feito pra resolver aí essa mão de obra? Muito que acontece Sempre foi ou é mais agora? Não, sempre foi. Uhum. Sempre foi bem difícil. A maioria das pessoas que eu contrato, a grande maioria é sempre primeiro emprego. Isso é pela experiência que eu tenho. Você perde mais tempo treinando uma pessoa, realmente, mas ela vai aprender todos os processos de acordo com a empresa mesmo, né? E nisso ela já começa a ver os princípios da empresa mesmo.
né? Então, assim, termina que ali é a nossa casa mesmo, né? Exato. Então, assim, você como funcionário, você fica mais tempo ali do que você até em casa, Muito né? mais, Então, assim, termina que quem realmente fica é porque realmente vai batendo tudo, né? A ética, os princípios, a moral e por aí vai. Então, ela realmente se dedica, ela realmente ela se dá, né? Pelo trabalho que ela tá exercendo e faz muito bem. Então, assim, eu tenho funcionários bem antigos, de mais de 10 anos mesmo, tá comigo lá desde o começo mesmo. Que legal. Mas, assim, os mais novos que entram, é mais difícil de... Eles só veem a gente como degrau ali, né? Na verdade, até desafiador. Estava conversando com a Marta ali da Casa Jogos sobre essa questão de contratação, né? E tem que saber lidar com o funcionário que é dessa nova geração, porque os nossos pais, até a gente ainda um pouco, era até bonito. Nossa, eu tenho 30 anos de empresa, eu tenho Sim. fulano trabalhando. Agora é tipo 30 anos de empresa. O que aconteceu? Você deu errado na vida? Né? Se você falar isso hoje, nossa, eu tenho 10 anos no lugar. Nossa, o que aconteceu? Você não cresceu, você não mudou, você não criou nada, você ficou só nesse lugar. Então, assim, é difícil porque a gente quer que o funcionário fique, que a taxa de turno seja baixa, mas é um grande desafio. Sim. E aí, Silene, como que você faz, principalmente uma empresa que tem uma bandeira tão grande, né, sobre sustentabilidade, como que você faz para inserir essa cultura da empresa aí no seu negócio? Eu converso muito lá com o time. A gente tem 4 comportamentos que eu particularmente acho essencial e, obviamente, desembala também. E eu falo que é comportamento porque a gente tem essa questão de missão, valores e tudo mais. Valor eu falo que é igual você vai na igreja, sai da igreja se comportando totalmente diferente. Então, eu olho muito mais para o comportamento, e isso é ao longo do dia e ao longo do tempo, de 4 pontos que é relacionamento, comprometimento, desenvolvimento constante e agilidade. O relacionamento é que a gente conversou muito disso, todos são muito importantes, cada um na sua área, né? Mas é interessante que esses pontos são muito importantes, principalmente a hora que o bicho está pegando. Porque você pega relacionamento, é muito fácil, é legal se relacionar, é muito legal se conversar com os colegas de trabalho, com o cliente, e a hora que está tudo bem. A hora que o bicho está pegando, a hora que todos os negócios passam por altos e baixos, e aí sim que você vê a importância e que você vê as pessoas que se destacam realmente na forma de relacionar, na forma de realmente ser comprometido com o negócio, de tá enxergando que o furacão tá passando e, calma, vamos segurar Não as abandonar pontas. barco. E entender os cenários e entender que são mudanças. E é aquela questão que a gente fala de melhoria contínua, e vai ser sempre altos e baixos, desde que esses altos e baixos esteja numa linha para cima, né? E é muita conversa. E a gente... Eu acho que, assim, transparência é uma coisa muito importante, então, dos gestores para as pessoas e as pessoas entre si. Eu brinco que, às vezes, eu sou pragmática e transparente até um pouquinho demais, mas eu prefiro ser sincera e mostrar... E aí, mas você faz essas reuniões semanais? Como que você introduziu esses valores aí? Eu tenho reunião semanal com o time todo. Eu tinha até uma frequência de reunião individual maior, e agora eu preciso de sala, eu preciso realmente aumentar. De espaço. Eu estou quase alugando, se tiver uma salinha para alugar. Realmente, porque é muito importante, e é um gap, pega esses últimos 2 meses, é um gap enorme que eu tenho perante o meu time e perante a empresa, né? Porque muda o dia a dia, é importante a gente trocar algumas ideias, tanto de feedback e abrir para ouvir também. Feedbacks são importantes, e eu acho que quando você mantém essa transparência de comunicação, é muito bom. E transparência da empresa como um todo também, para onde a empresa está indo, para onde a gente quer que vá, né? Porque as pessoas têm que ter essas informações para elas entenderem o contexto e não ficar cada um no seu chapeuzinho ali sem ver a visão. E esse ponto aqui, fazendo um paralelo aqui do que a gente estava conversando, esse negócio de contratação, esses dias eu estava conversando com uma amiga, que é muito louco, né? A gente fica assim, quando é um problema sistemático, a gente fala, cara, o que está acontecendo? Porque se você não consegue contratar uma ou outra pessoa numa região, beleza, mas está geral, assim, é questão de geração. E aí eu fico tentando olhar o que está acontecendo e olhar para o outro lado. Eu pego, na minha época não existia LinkedIn, na minha época de início de carreira não existia LinkedIn. E nem rede social, nem celular e tudo mais. Nem celular. Mas é muito doido. Quando a gente está no trabalho, a gente passa por momentos diferentes. Tem a época que a gente está super animada, a gente está num projeto novo, a gente está entusiasmada. Aí tem uma época que a gente está um pouco mais insatisfeita por alguns motivos.
E hoje, com esse excesso de informação, com esse excesso de LinkedIn e tudo mais, as pessoas tá numa bad e falam, tá ruim aqui, então vamos mudar para lá. Só que dá 6 meses o bad acontece lá também, porque é natural. Então, Sim. é como a gente tentar desenvolver as pessoas e mostrar que problemas vão acontecer em qualquer Por empresa. isso que é essencial isso, de você também levar isso para dentro da sua empresa. Esse treinamento, esse desenvolvimento humano, né? Porque, na verdade, disso que vocês falaram, venho alguns dados. A gente contrata pela técnica e demite por comportamento. Isso é números gritantes, tipo 90% de demissão por causa disso. Inclusive, quem pede demissão, às vezes ama a empresa, mas não gosta do seu imediato. Maioria. E também, o que tá... Números horríveis de hoje. Nunca teve uma taxa tão alta de desemprego, mas também de demissão voluntária. Então, a gente está numa situação, como empreendedor também, que tá difícil achar essa mão de obra de qualidade, porque tá todo mundo meio no surto aí. Sim. Estamos enfrentando uma pós-pandemia que tá todo mundo assim, quero viver tudo como se não tivesse um amanhã. E ao mesmo tempo gastei muito, ansiedade, várias doenças assim de saúde mental. Isso que você falou é seríssimo, né? E aí a gente fica nesse lugar. Então, às vezes, as empresas me procuram para trabalhar, ou eu ofereço, né? E tem a empresa que ainda não olha com esse... Não, é importante sim fazer um team coaching, né? Um business coaching ali dentro, inserir a cultura de uma maneira, ou às vezes eu falo, gente, vamos fazer um GQT ali, né? Qualidade total, durante a semana. Mas eu tô em preguiça, mas eu não quero, é chato. Mas tem que ter, não é? Lá na sua empresa também você nota um pouco disso? Tem que ter. Mas é assim mesmo que funciona. Não é sobre fazer só o que quer, né? Não dá pra ser, né? Não dá pra ser. E aí é onde eu falei a questão de ser o primeiro emprego, né? Porque aí a gente pega normalmente... Você molda, né? Pra pessoa entender como que é. Então, assim, tem muita questão de... Às vezes, de ser muito mimimi, que a gente fala hoje. A pessoa não sabe ouvir, tem que saber como falar, isso, aquilo. Às vezes a gente tá tão... Sabe, cheio de ideia que a pessoa não, parece que não cresce, não amadurece, nada, igual você falou. Então, assim, vai estar ruim aqui, daqui a pouco vai estar ruim ali. Então, a pessoa não enxerga que o problema é dela. Né? Tem que ser um desenvolvimento da pessoa mesmo, um amadurecimento. E um ponto, assim, que eu falo sempre, desembala não existe. É uma plaquinha que tem lá, desembala são as pessoas. Silene, Sabrina, Leandro, enfim, todo mundo que está ali dentro. E quando existe um problema na empresa... cabe a nós resolver também. E muitas vezes levantar, porque se a gente é gestora da empresa, a gente não tá vendo tudo do dia a dia. Sim. Então, se alguma pessoa ali, algum colaborador tá vendo, nossa, tá faltando comunicação, se você tá fora muito, tá acontecendo isso, eu sei que tá furacão, mas vamos voltar a ter aquele tipo... Enfim, as pessoas têm que levantar e entender que ela faz parte da solução também, né? Não é, aqui tá ruim, tá com problema, vou vazar, não tô gostando. Sim. Então, mas não é fácil achar esse perfil. Não. E aí a Desembala, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, né? Porque nós somos clientes de Desembala também, somos clientes aqui, a gente é todo mundo cliente aqui de alguma maneira. Exatamente. Aqui tá circulando o dinheiro. O Leonardo fala, é só cashback. É só cashback, eu compro da outra. Não, a gente tá circulando. A gente tá circulando. Daqui a pouco a gente tá só na permuta, vai mudar até a moeda. Gente, a gente veio ornando, sem combinar. Sim, é verdade, hein? Somos todas na mesma paleta. Até nas joias. E eu sou muito de usar prata e hoje eu vim de ouro aqui, ó. Como é que fala essa cor? Dourado. Dourado. Esqueci o nome. Ouro, mas não é ouro. Não roube, porque não é. Só é dourado. Mas me conta uma coisa. A gente tava conversando da Desembala, que a gente adora o produto, né? A Vivian tava dando o feedback ali sobre... Você dá de presente? Eu dou de presente. Porque eu gosto de dar presentes, mas eu gosto de dar coisas que... Úteis. Úteis e diferentes, que a pessoa às vezes não vai encontrar, né? Que assim, aquilo que você vai experimentar, você vai amar. Sabe? E aí, tem a minha cunhada, Ellen, ela sempre reclamava do fogão. E ela, nossa, esse fogão é horrível, porque a gente eu passo de tudo, ele não limpa, ele fica manchado, isso, aquilo, outro. E aí, eu já utilizava o desengordurante, né? Eu disse, tenho que levar um desengordurante pra ele, vou dar de presente, porque eu tenho certeza que não vai ficar manchado, né? E funcionou. E ela já fez a recompra umas 3 vezes. Eu vou até comprar, aproveitar a Black Friday e vou comprar mais pra ela. E deixar o meu estoque um pouco mais lá, porque é uma coisa que demanda mesmo, que a gente usa, né? E aproveitando até esse tema de promoção, de desconto, como que vocês, né, decidem sobre lançamentos, sobre
margem de produto, por exemplo, agora na Black? Como que foi tudo isso? E se tem impacto também agora, a Shark entrou mais como mentor ou ela também é sócia? Como que ficou a situação da Desembala? Ela está entrando como sócia, né? Então tem todo um processo que, assim como todo É investimento, complexo. entra do diligence, documentação, todos os lados, e a gente fazer um planejamento em conjunto, porque não adianta também, tá aqui meu planejamento estratégico, tem que ser uma construção, até porque são duas mentes ali, e tá sendo muito legal, porque realmente está sendo uma construção, e obviamente eu tenho os meus pontos, ela atrai, e a gente vai ajustando conforme, tem coisas que ela traz que fala, nossa, isso aqui não vai ter fit, baseado em alguns fatores, e aí a gente está nesse processo final aí para estruturar e ela entrar como sócia realmente. Mas assim como todos os tubarões, essa parte do programa, ela já investiu em mais de 40 empresas, então não é de se esperar, e obviamente que ela não vai atuar no operacional de mais de 40 empresas, nem tem como, não é objetivo. Então ela entra, além do investimento, né, muito na conexão, que é uma parte importantíssima, né, de juntar players. É engraçado que você pega essas 40 empresas mais de 40 empresas que ela investiu, muitas delas têm sinergia entre si, então só aí já saem novas parcerias de soluções, de mercado. Então, ela entra muito nisso e realmente nas revisões. Olha, eu acho que a gente pode ajustar aqui, eu acho que a gente pode mudar em termos de design, enfim. Vão dando os direcionamentos ali e a gente executa. Faz acontecer, né? Com certeza. E, Vivian, eu quero falar que a Vivian criou... Esse é o meu primeiro... Acho que foi o primeiro produto físico criado, assim, né? Pela Loba, que é a minha empresa com a Jo. E a Vivian que criou. Então, é muito bacana, porque também ela soube escutar bem o cliente, até dando feedback aqui agora como cliente. E criou um produto também inovador, porque a gente pediu para ela, cria aí um lubrificante. E ela mesma inovou, porque você podia ter pego uma fórmula do mercado, né? Mas eu acho que ela sentiu ali, não, a embalagem tem que se conversar. Já vai ser um diferencial, né? A embalagem tem que Foi conversar. uma das coisas que as meninas trouxeram. Não, a embalagem tem que ser diferente. Tem que conversar, mas também o produto você já trouxe com óleo de coco, já trouxe com essa pegada da água, sem a glicerina. Mais natural. E aí, como que foi todo esse... Como que você cria um produto? É sempre ouvindo mesmo, né? Ouvindo e... eu sempre participo, né, de feiras, a gente vê a questão dos lançamentos, estudando mesmo o mercado, né? Então, assim, vem muitos ativos para a farmácia de manipulação que são enviados, né? Que são lançados sempre. E aí a gente vai tendo mais ou menos ideias, né? Como que pode utilizar aquilo. E aí, quando chega alguém pedindo alguma coisa mais diferenciada ou que está tendo algum problema, no caso, qual foi falado, uma alergia... a Jo falou, né? Eu utilizei um produto que não foi legal, me deu sensibilidade, não foi agradável, foi extremamente desagradável de utilizar, tal. Então, vem com todas as ideias. E aí, eu vou ouvindo isso e pensando em como que ele pode ser criado. E aí, começam os testes, né? Sim. Então, é mais ou menos assim. É colocar a demanda mesmo. Precisamos conversar. Ouvir. Várias demandas. Depois de parar a gravação para não dar spoiler. É verdade. Conversa que a Vivian resolve. Né? E aí a gente vai fazendo. Então, assim, com farmacêutica mesmo, porque esse que é o diferencial da farmácia de manipulação, é fazer uma fórmula personalizada, né? Então, a pessoa gosta muito de um determinado tipo de hidratante, mas ela não gosta do cheiro, né? Eu gosto muito da textura disso aqui, a textura, a hidratação, mas o cheiro não dá. Né? Tipo, eu já uso um perfume, já uso um desodorante com um conflito muito grande de cheiro. Tem como fazer sem cheiro, né? Ou então a pessoa tem alergia, né? Eu gosto muito desse creme, pra mim funciona, hidrata a pele, não fica ressecada, não descama, resolve o meu problema, mas eu não suporto o cheiro. E aí tem como fazer? Então, aí é onde eu pego o produto, analiso, vejo as características, os componentes, tudo o que dá para fazer. E aí começam os testes, né? E aí vem a questão, aí se forem fórmulas para tomar, né? Então, a questão dos sabores, como que pode ser feito. A pessoa tem dificuldade de tomar um comprimido. Como que pode fazer? Pode fazer num shot, pode fazer num sachê. Pode fazer, né? Um shot, um sachê, um xarope. Como que vai fazer, né? Como que vai fazer aquela formulação? Uma bala, tipo uma bala de colágeno, né?
Então, assim, aí vão vindo as ideias, né? Então, a pessoa vem com um problema, a gente tem que arranjar a solução. Nós já estamos de olho nessa bala aí. Então, já tem tempo que estamos namorando. E é assim que a farmácia funciona mesmo. Então, realmente vem nas individualidades de cada pessoa e a necessidade mesmo, né? E aí a gente consegue fazer com que a formulação tenha eficácia, uma melhor absorção, aderência ao tratamento, então tudo isso que é o diferencial da farmácia mesmo. Então aí quando vem a gente já teve tantos problemas antes, que quando vem um desafio de um produto como que as meninas pediram, já fica até mais fácil. Né? Verdade. Porque esse negócio de tentar descobrir uma fórmula, essa fórmula aqui, esse creme, é um gel creme, é um gel, como que é? O que tem aqui? Tem óleo, não tem óleo? Quer mais seco, quer mais hidratante? Não, e ele então quando perfeito. vem, a gente já teve outros problemas, né? E aí já vem meio que um funil prévio ali. E bem escrito, viu? A grife aqui sempre viva. Demais. Silene, se você tivesse que deixar uma mensagem aí, já que estamos indo para a reta final, para todo empreendedor ou que sonha em empreender, que mensagem que você deixaria? Olha, acho que a mensagem principal que eu deixo é realmente se policie para manter a sua rede de contatos ativas. Então, assim, a gente está sempre no furacão e não vai ser diferente para quem estiver empreendendo, mas tire o tempo para manter esses contatos, seja um contato realmente para trazer coisa para o negócio, ou principalmente para a válvula de escape. Então, entenda quais são as suas válvulas de escape, se é sair com os amigos, tomar um vinho, se é esporte, e mantenha essa rede ativa, porque é muito importante. Muito Faz importante toda a mesmo. diferença. Faz toda a diferença. Toda. Concordo absolutamente. E você, Vivian? Realmente, isso é extremamente importante. As pessoas acham que você ter uma empresa só vê a parte bonita, né? Não vê a parte difícil, né, que você está passando ali. Tanto do crescimento, quanto das dificuldades, como a gente falou, de contratação, de espaço, como você está tendo agora, né? Espaço, a contratação, as dificuldades mesmo, os desafios, os problemas que a gente, né, tem que resolver. No meu caso, tem a questão das formulações, de ver se dá certo, se não dá, se o cliente está satisfeito, se não está, se foi enviado correto, se não foi. Então, assim, são muitas coisas envolvidas, né? E tem que ter a confiança mesmo na farmácia, porque, infelizmente, não são todas iguais, né? A gente consegue fazer a escolha dos ativos, mas, assim, se aquela farmácia se dedica mais, se estuda mais, se está sempre em evolução, ela consegue trazer formulações sempre mais inovadoras, né? Para os resultados serem mais eficazes e realmente os tratamentos serem duradouros, né? Resolver realmente o problema. Então, às vezes a pessoa olha e acha que aquilo ali é tudo muito fácil, mas não, a gente tem todos os dias grandes desafios, né? Então, se realmente você está na dúvida se quer ser ou que não quer, né? Você vai continuar no CLT ou se realmente quer ser empresário, ter a empresa, não acho que vai ser tudo fácil, né? Mas quando você vê acontecer, é extremamente gratificante, né? E é isso. É verdade. Eu acho que de tudo que vocês falaram, do que você falou, veio muito pra mim, assim, como você é como empregado, você vai ser empregado da sua empresa. Então, se você é uma pessoa que só quer bater o cartão, você não tá pronto pra empreender. Mesmo, mas eu odeio. Mesmo assim, isso conta um pouco sobre como você tá hoje. Porque tem que entregar mais. Você tem que ser a pessoa que quer mais e mesmo ser responsável, porque o empreendedorismo ele vai te cobrar muito. Você vai ter cliente que é o chefe chato, que é o seu cliente. Você vai ter muitos desafios. Então, realmente, não é mesmo para todo mundo. Não tem que ser, Sim. Mas é desafiador. Ao mesmo tempo, você que ama liberdade, você que é criativo, você que quer ter algo seu, né? E não ficar dependendo aí, né, de ninguém tão diretamente. É apaixonante o empreendedorismo. E da fala da Silene, todo mundo sabe, a gente está aqui pelo Marketplace, né? Ao vivo. E o Marketplace nada mais na verdade, no começo eu chamava ele de cúpula. Era a cúpula da maçonaria feminina. O nome não pegou. Né? Eu comecei assim. Então, hoje somos 120 membros, né? Mas ele nasceu exatamente para ser esse networking, para também ser esse lugar de válvula de escape também, de você trocar, de ter essa sororidade. Lá dentro também, da mesma maneira que você comentou,
acontecem muitos negócios. Então, temos ali a Érica do Patê, se juntou com a Tati da Empada e já cria um negócio, aí elas já conseguem fazer outro evento. Então, assim, eu amo ter idealizado e criado esse lugar de oportunidades, né? Então, é muito barato para participar do Marketplace. A pessoa paga R$10 por mês, é tipo... Por favor, né, gente? R$10 hoje você compra o quê, né? Bala, tá? Não. Então, assim, pra você pensar o quanto de oportunidade tem ali dentro, e a gente também faz uma mentoria por mês, faz encontrinho sempre, por exemplo, o sábado agora, que vai ser dia do empreendedorismo feminino, então vamos fazer um chá, vocês estão convidadas, claro, vai ser lá na Carol da Conceito. Vamos tomar um chá, conversar, falar de registro de marca, da importância disso, né? E vai uma advogada. Então, a gente sempre busca trazer conteúdo. Então, eu falo muito, ande com quem quer crescer. Porque aí, o empreendedor que não estuda, não cresce, e também quem só fica andando naquela rodinha de que ainda não tem o resultado, você não vai conseguir chegar muito longe, infelizmente. Porque, não é que a gente... você não vai ter voz, você vai ser obrigada a ficar até ali. Não é, mas é porque você não tem com quem se comparar. Porque o concorrente, ele é bom. O concorrente te faz correr atrás. Sim. Né? Não olhar como rival, é com concorrente mesmo. Quem corre com você para chegar no topo, né? Exato. Ele te faz ir pro próximo passo, né? Eu gosto muito dessa ideia. Meninas, aprendi muito com vocês, aprendo sempre, né? Vamos chamar a Silene pro Mastermind. Vamos. Fazer parte lá, porque a gente tem um Mastermind, é uma delícia também. Sim. Dali também já saiu vários negócios. Já. É muito legal, né? A Sim. Elis já fez negócio com a Ana, aí agora vocês também estão fazendo negócio, é muito interessante. Mas muito obrigada, eu sei que o tempo de vocês é muito valioso, escasso, então quero agradecer demais. Muito obrigada, Silene, muita, mas muito mesmo, vida longa a Desembala, que eu amo. Sim. E também a Sempre Viva. Sim. Sempre fui cliente das duas antes de conhecê-las. Eu sou apaixonada. Então, e posso gratidão. deixar meu disclaimer, que é muito Com louco, né? certeza. Super obrigado por estar aqui. É muito louco, né? Esses momentos que você dá a oportunidade. Desde que eu voltei para Itajubá, a Desembala não era ali, aliás, não tinha Desembala nem nada. E eu sempre comprava na farmácia ali, pezinho da Unimed, minha mãe, porque eu gosto, mãe, eu sou atendida rápida ali funciona tudo direitinho, não tinha nem ideia de quem era, não conhecia nada. Sim. E é muito legal, você conhece essa história e eu falo, gente, nada por acaso. Nada é por acaso. Eu comprava da Desembala também, aí não sabia que era Silene, e o nossos filhos estudam juntos, né, na mesma escola. E a gente já tinha encontrado algumas vezes para pegar ou para deixar, e não sabia. E aí eu fui saber justamente quando a Larissa compartilhou. E realmente, essa questão dessa rede que a gente cria, né? Uhum. Ela estava ali na frente da farmácia, e eu comprava lá, porque eu compro direto lá, né? Uhum. E não conhecia, nunca encontrava. E a gente já tinha se encontrado em outros momentos assim. E aí precisou, né, tá com a Larissa pra gente realmente se encontrar. E isso acontece realmente com várias outras empresárias. Mas né, é esse das meninas movimento, mesmo, esse porque movimento. você aceitou, Porque, né, você se movimentou. e termina que a gente prioriza realmente. Igual seu marido falou, corre ali mesmo o dinheiro. E é mesmo, porque a gente se conhece, então fica muito mais fácil. Eu preciso dar um presente, eu mando mensagem lá pra Sol. Sol, que eu tô pensando em dar um presente pra uma amiga assim, essa corre aqui. Não, já tô indo pro Pilates, tô passando aí deixando. Né? Ai, vou receber em casa à noite e tal, vai as empadas lá da Tati, né? Da Érica. Então, assim, termina que fica ali mesmo. Porque você a gente lembra mais de quem tá perto. de quem tá perto, né? E da mesma maneira, eu vejo que da mesma maneira com que eu lembro, ela lembra também. Exato. E assim vai. Não, né? e esse network, então, por exemplo, as nossas filhas também estudam juntos. Então, Mas é muito interessante, porque ela aceitou vir, aí você, daqui a pouco você Sim. falou, eu quero fazer um negócio com você, e é isso, o movimento gera movimento. Sim. E tem muito empreendedor que fica muito quieto, tudo é Exato. ou com medo de gastar, ou com vergonha de, nossa, mas o que eu vou fazer lá? Tem muita gente que me manda Sim. mensagem assim, eu não fui na feira, porque a gente faz umas feiras empreendedoras, não fui na feira porque eu tenho vergonha. E eu falo, gente, tem que ultrapassar, porque não tem problema ter medo e vergonha, é normal, o sentimento natural do ser humano. Sim. Mas eu tenho que ter mais coragem e E vai, só vai. Né? Tem hora, não é sobre não sentir o medo, mas vai. Vai, né? Tem o dia da cerveja lá. Então, Né? Tem Lá o na seu dia da Desembala- cerveja. na E Desembala como todas que a as- gente encontra a Desembala nas redes sociais? O Instagram da Desembala é desembala.br.
Facebook, nem adianta falar, Facebook já morreu. Mas sabe que tem muita gente que ainda usa. No Facebook é desembala.produtos, a gente não conseguiu ter o mesmo. Mas no site www.desembala.com.br, que aí tem um link para YouTube, para o Instagram, que é o desembala.br, para Face, para tudo. E o WhatsApp também, que tem ali no site. E ela falando de Instagram, que o Shark tem que ver você. Importância também de ter e ser presente no Instagram. Vocês sempre foram bem presentes. Sempre, desde o início. Assim, uma evolução, obviamente, né? A gente olha atrás e fala, nossa, mas é essencial, tem que estar presente realmente. Muito legal. E como a gente encontra Farmácia Sempre Viva? A Farmácia Sempre Viva, o Instagram é Farmácia Sempre Viva mesmo, o Facebook é o mesmo. E a gente tem o site, né, farmaciasempreviva.com.br, e lá tem todos os canais, porque aí a gente tem o YouTube, tem o chat, que fala com a farmacêutica, tem lá todos os nossos contatos, aí e-mail, telefone, WhatsApp e tudo. E nas redes sociais também, sempre a gente foi acompanhando, né? Então, a gente sempre foi um canal que sempre foi bem ativo também. Então, lá a gente pegou a época do Facebook mesmo. Então, na época não era nem empresa, era pessoa mesmo, né? Pessoa física. A sua persona também tá ali ainda no Facebook. Tá, porque eu foi acho que a do Desembala talvez tá mais no Insta. Tá como Vivian Sempre Viva. Porque aí foi justamente na transição, tinha que virar empresa, a gente teve que criar a empresa, e a gente já tinha o perfil Farmácia Sempre Viva Pessoa, que aí foi transformado em Vivian, por conta que tem muitos amigos, vamos dizer assim, e é um canal bom de comunicação, as pessoas mandam receita, comentam nas postagens, tudo. E vocês encontram nós duas na Avenida Cesário Alvim. É verdade. É verdade, uma em frente à outra. Vão lá aprender a comprar. Só mandar um WhatsApp que você vai receber esses produtos maravilhosos, né? Quero agradecer, vocês também me encontram no @lá.analista e no @marketplace.empreendedoras. E a gente se vê aqui sempre toda quinta, né? Sim. Muito obrigada vocês duas, gratidão. E, gente, já sabe, né? Curte, compartilha, manda pra avó, pra tia, pra todo mundo. Todo mundo precisa ver. Sim. Até a próxima. Obrigada. Até. Tchau, tchau.